Antes de mais nada, eu queria deixar bem claro que o intuito desse vídeo não é conseguir de maneira nenhuma mais inscritos ou fazer divulgação do canal. Até porque nós somos um canal com temática nerd gamer. Nós não somos um canal vlogger. Então, roda a vinheta. Infelizmente, na última semana a gente foi acometido por um caso de atrocidade aqui dentro da nossa casa, no nosso país. Uma menina mulher de 16 anos foi brutalmente violentada por 33 homens. Não se pode nem chamar de homens, 33 seres. Algumas pessoas estão dizendo que ela fez por merecer, que ela pediu, que foi consensual, que ela era marmita de bandido. Bom, eu não concordo com essas afirmações, mas não é isso que eu quero comentar. Não é esse o caso desse vídeo de hoje. A cada 11 minutos, uma mulher é estuprada no Brasil. Provavelmente, durante a duração que tu tá vendo esse vídeo, uma mulher já deve ter sido estuprada. Então pensa nisso. Vamos fazer uma conta rápida. Se a cada 11 minutos uma mulher é violentada, por dia dá em torno de 120 mulheres. Por ano, isso dá cerca de... Vamos contar assim, ó, fazer as contas. 1.051.000 mulheres são estupradas por ano, apenas no Brasil. Esse é um número gigantesco, é um número assustador e que na realidade é ainda maior se a gente for considerar os casos que não são documentados. Mas chega de estatísticas, essa é uma luta que não é mais feminina, essa é uma luta humana, porque antes de sermos homens e mulheres, crianças, adultos, nós todos somos humanos. Somos irmãos de raça, nós somos todos humanos. Então por que na nossa sociedade nós somos crivados desde pequenos que por ser homem eu mereço mais que uma mulher? Que o mundo é muito mais meu do que de qualquer mulher? Por que isso está crivado na nossa cabeça, na cabeça de cada criança da nossa sociedade, desde pequenos? Isso é errado e nós temos que lutar por isso. E nós temos que lutar muito por isso. Porque isso não vai amanhã, depois de amanhã, semana que vem vai baixar uma lei e isso vai melhorar. Não, a gente tem que lutar muito por isso. Eu, como homem, jamais vou saber o medo que qualquer garota desse país tem de sair na rua sozinha, de não saber se vai voltar. Afinal, eu nasci e fui criado numa sociedade em que eu vi o homem como um dominador. Quando eu sair na rua, eu não vou ser oferecido perigo pra mim. Isso não vai acontecer. No máximo eu vou ser assaltado e tá de boas. Eu vou perder 1, 2, 3 bens materiais. Uma mulher tem medo de perder a dignidade, tem medo de perder a esperança em si mesma pro resto da vida. Por que isso acontece? Nós somos pessoas, nós somos irmãos de espécie. Isso não pode acontecer. As mulheres não deveriam sentir todo esse medo. Afinal, elas jamais vão saber qual é a intenção do homem que passa do outro lado da rua. Esse é o sentido de todo homem é um potencial estuprador. Elas não sabem o que é que está acontecendo. Elas não sabem qual é o pensamento do outro homem. Às vezes até mesmo de quem elas conhecem. Porque, caso vocês não saibam, acho que semana passada, uns 2 ou 3 dias depois desse caso do Rio de Janeiro, um pai estuprou as próprias 4 filhas, de 2 a 7 anos de idade, dentro da própria casa, aqui no Rio Grande do Sul. E aí vem aquelas piadinhas que dizem, se estivesse em casa isso não teria acontecido. E o que fala para essas 4 garotas? Que viram de repente o próprio pai. Não é um pai, é um monstro isso. Abusando delas desse jeito. Por quê? Agora imagina como essas crianças vão crescer. A criança de 7 anos disse o que aconteceu. E as outras? Foram 4 filhas, uma tinha 7 anos. E as outras, que tinham de 2 a 6 anos de idade, não sabiam o que tinha acontecido. Eu não luto apenas pelo fim da cultura do estupro. Eu luto pelo fim da cultura do medo. Mas vamos lá, uma breve explicação do que é cada coisa. A cultura do estupro não é, nossa, nas escolas ensinam a estuprar. Vou ensinar meu filho a estuprar. Isso não é cultura do estupro, isso é banalização de um termo. O que é a cultura do estupro? Quando a gente passa a mão na bunda de uma garota na festa, isso é assédio. E isso é tido como normal. São esses pequenos casos que é tido como normal. E isso tudo causa e gera essa cultura do estupro. E o que é a cultura do medo? Desde pequenos, nós homens temos prioridades e preferências simplesmente por sermos homens. Nós podemos fazer algumas coisas que vai tudo ser amenizado com ele é um garoto,
deixa. Nós sempre fazemos piadas idiotas porque amadurecemos mais tarde. A primeira coisa que um homem aprende a falar é mamãe. A primeira coisa que um homem aprende a desenhar é um pau. E isso vai acompanhar ele pra vida toda. Não importa o que ele faça, ele sempre vai desenhar isso. Ele sempre vai achar engraçado e sempre vai rir. E eu não tô falando de alunos de ensino médio de 15, 16 anos. Eu tô falando de alunos que tem lá seus 6, 7 anos de idade na escolinha. E isso, querendo ou não, causa medo e transtorno na cabeça das nossas coleguinhas de 6 ou 7 anos de idade. E agora imagina, elas crescerem com isso. Que é normal um garoto desenhar um pênis, mas se elas provavelmente desenharem isso, elas vão ser mal faladas na escolinha. Vão chamar os pais dela que aquilo tá errado. Agora eu vou fazer outra pergunta. Qual homem que tá aqui vendo esse vídeo, quando era pequeno, nunca teve vontade de entrar no banheiro feminino? Nunca quis, sei lá, ser invisível pra poder entrar e ver o que acontecia ali dentro? E agora eu faço outra pergunta. Qual mulher já quis fazer o mesmo? Agora comparem as respostas. É uma diferença discrepante. Desde muito pequenos, nós crescemos com essa vontade de termos tudo na nossa mão. De tudo ser nosso, nós somos homens. Me serve, me faz tal coisa. Desde pequenos, involuntariamente, isso é tido na nossa cabeça. Afinal, vamos pegar um exemplo de a gente tá na escolinha. De novo na escolinha. Eu tô falando de quando a gente é extremamente pequeno, pra ver como tudo isso, essa cultura do medo, que sempre causa medo nas coleguinhas, acontece desde pequeno. Não é algo que vai acontecer depois, quando elas já sabem mais da sociedade. É justamente o contrário, quando elas não sabem, aquilo ali é tido e elas ficam com medo. Ou seja, vamos imaginar, na escolinha, um garoto tenta beijar uma coleguinha, se declara pra ela ou alguma coisa, na maior inocência. Aí os pais são chamados na escola pra conversar com a professora. E o pai do guri diz: ah, mas ele tá certo, esse é o garotão do papai, ele tem que fazer isso. Imagina se estivesse beijando um garoto, ou se não estivesse fazendo isso. Isso é errado. Tu tá, desde pequeno, um pai que fala isso tá dizendo pro filho que é certo ele tentar beijar uma garota à força. Ele acha que é certo. O que ele tá fazendo de dar um beijo à força nessa criança e causando medo na outra criança. Acho que isso é certo. Algum de vocês acha que isso é certo? Eu estudo numa faculdade, no período noturno. E como vocês acham que são as roupas das mulheres que estudam lá comigo, das minhas colegas? Claro, desconsiderando o fato que agora tá fazendo 9 graus aqui no Rio Grande do Sul. Mas normalmente são compridas. Ou tu acha que alguma garota vai querer ir e que fique todo mundo olhando e babando pra ela? E não é tipo algo, nossa, dá uma secada. É literalmente babando, olhando e não prestando atenção em mais nada. Só no corpo da mulher. Isso é, além de uma objetificação, isso também causa medo na mulher. Isso é correto? Uma mulher não poder utilizar a roupa que ela quer usar simplesmente por medo de ficarem olhando pra ela, de ficarem babando. Ah, e vocês, garotos, que recebem os famosos nudes e explanam pros outros, vocês não pensam que vocês podem estar quebrando eternamente a mente e a reputação de uma pessoa? Vocês não pensam nisso? Ah, mas ela mandou um nude porque quis, agora aguenta. Porra, seus retardados, elas mandaram pra vocês. Vocês não têm que explanar, elas confiaram em vocês. Se elas mandaram pro fulano João e quisessem que o fulano Vitor soubesse, ela tinha mandado pro Vitor, não pro João. Elas não querem ser explanadas, elas confiaram em vocês e mandaram pra vocês. Parem de ser otários. Isso, além de denegrir totalmente a imagem de uma pessoa e a mente, isso é crime. É a lei Carolina Dickmann, se eu não me engano. Isso é crime, isso é ilegal. E mesmo assim, eu ainda acho que a punição desse crime é curta. Digamos, eu com 18 anos explano nude da minha namorada, por exemplo. Aí ela vai lá, me processa e eu vou preso por 6 meses. Beleza, e todo mundo que viu a imagem dela, o que vai fazer? Ela vai continuar todo mundo sabendo como é o corpo dela. Vai todo mundo ficar olhando pra ela e julgando. Agora pensem, vocês têm muito menos a perder do que elas. E simplesmente porque elas são garotas, elas merecem perder mais do que tu? A nossa sociedade se encontra tão desajustada que é engraçado e certo homem chamar mulher de merdalher, merda com mulher, em grupos do Facebook. Isso não pode mais ser assim. Não pode.
E a gente tem que mudar. Mudar o nosso jeito de pensar, mudar o nosso jeito de agir. Azul não é cor de menino e rosa não é cor de mulher. Futebol não é esporte de menino e ginástica é de esporte de mulher. Porque afinal, mesmo com claros exemplos disso, como a própria Marta e o Diego Hipólito, ainda é taxado como futebol é esporte de homem e ginástica é esporte de mulher. Se eu sou uma criança, um garoto, um Tiaguinho de 7 anos de idade e eu quiser fazer ginástica, meus pais não têm que me impedir. Se tu, Joãozinho, com 8 anos de idade, quiser fazer balé, teus pais não devem te impedir. E aliás, se isso for um representante da tua sexualidade, se pra tu fazer balé, não é pra tu fazer balé que tu vai ser gay. Isso é mentira. Porque afinal, tu nasce daquele jeito. Se tu for gay, qual o problema? Não é o fato de tu fazer balé ou o fato de tu fazer futebol que vai te tornar mais gay ou menos gay. Só vai estar reprimindo uma pessoa se tu fizer isso. Só vai estar reprimindo e fazendo a pessoa, de novo, sentir medo de si mesma. Um de nós, sozinho, não vai ser ouvido. Mas juntos, a gente já derrubou em 25 anos 2 presidentes. Claro, essa última impeachment que teve aqui está sendo meio controverso. Mas deu pra ver que grande parte do povo quis derrubar e derrubaram. Ou seja, o povo sim tem força, a gente não pode se calar. Aqui no Roleplay, nós somos um canal pequeno. Nós temos em torno de 45, 46 inscritos. No máximo 50. E eu vou ter medo de falar simplesmente porque são poucas pessoas que vão me ouvir. Não, é cada canal pequeno, cada canal grande, cada jogador de futebol, cada jogador de futebol de rua, cada político, cada pessoal do povo. Todo mundo tem que falar alguma coisa. Ninguém pode ter medo de falar o que pensa. A gente tem que lutar. Essa é uma luta que, acho que como todos sabem, como eu disse no início, essa não é uma luta apenas feminina. Essa é uma luta humana, pelos direitos. Sim, uma mulher já conseguiu e já conquistou muitos direitos. Mas e a igualdade? Elas não conquistaram ainda. Prova disso é que quando tá todo mundo querendo amparar essa garota, claro, e alguns estão querendo falar por esse outro lado que eu comentei no início do vídeo, tem gente querendo ver o vídeo da garota. Tem gente querendo se excitar com isso. Tem gente doente a esse ponto. De novo eu repito, todo mundo tem que dar seu vídeo de protesto, tem que falar, tem que protestar, posta texto. Não pra, vou postar um textão de Facebook e isso vai melhorar. Não, vamos tentar conscientizar as pessoas. Afinal, eu sou uma pessoa que se 2, 3 semanas atrás tu me perguntasse sobre isso, eu faria um vídeo totalmente contrário. Totalmente ao oposto do que eu tô fazendo hoje. E sim, eu fui conscientizado e eu tenho que agradecer muito a 2 curtidoras do canal que me ajudaram a construir esse texto e a construir esse vídeo. Então aqui vai meu muito obrigado. E essa semana não vai mais ter vídeo. Pelo menos não da minha parte. Não vai ter Nerdflix essa semana. E semana que vem vai ter. Então, mas esse não é o caso. Então vamos continuar lutando. Vamos continuar se esforçando. E a gente não pode deixar tudo isso parar. A gente não pode, porque surgiram evidências que não foi estupro, que a gente vai se cansar, a gente vai se calar. Isso não pode acontecer. Acho que agora chegou um ponto que, infelizmente, chegou a esse ponto, mas a gente tem que dar um basta em tudo. Isso não pode mais acontecer. Isso não pode. Não pode se... A gente não pode esperar que uma garota seja estuprada por 30, 33, 20, 5, 6 caras. A gente não pode esperar por isso. Afinal, como eu disse, provavelmente uma garota deve ter sido estuprada no Brasil durante a execução desse vídeo. E se tu ver de novo, provavelmente outra garota já deve ter sido estuprada. E de novo, e de novo, e de novo, por aí vai. Então, como disse o Aruan num vídeo dele, a gente não pode ser o 34, ser o 35, ser o 36. A gente não pode. A gente não pode ficar calado, a gente não pode esperar que tudo isso aconteça. Porque, como eu disse, para cada garota deve ter 1, 2, 3 estupradores. E esse é um perigo real.
a gente tem que lutar contra isso, porque tudo isso não é porque, nossa, eles são doentes, o estupro é uma doença. Não, não é uma doença. Isso é porque eles não tiveram uma educação e foram criados numa sociedade que o homem é mais do que a mulher. E eu poderia trazer inúmeros relatos para vocês, mas vocês podem pesquisar na internet. Fica aqui o meu desabafo.